Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino fundamental. Eu sou o professor Erasmo Soares e o nosso tema de hoje é ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Conteúdo importante para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Meninos, como eu disse para vocês, esse é o tema da nossa aula de hoje. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Para iniciar, nós vamos falar sobre dois tipos de ângulos muito importantes. Vamos recordar esses ângulos. Ângulos opostos pelo vértice e ângulos correspondentes. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Observem essa primeira figura. Nós temos duas retas que se interceptam no ponto V. Esse ponto V é o vértice. Os ângulos A e B são opostos pelo vértice. E os ângulos C e D também são opostos pelo vértice. Eles estão em lados opostos. Esses ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. O ângulo A e o ângulo B têm a mesma medida, o ângulo C e o ângulo D têm a mesma medida também. Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, congruentes, são formados a partir de duas retas paralelas e distintas, juntos com uma transversal. Observem a nossa segunda figura. Olha só, as retas R e S são paralelas. Nós identificamos essas retas como paralelas porque elas nunca se interceptam. E nós temos a reta transversal T, que corta essas retas paralelas em um único ponto. Observem os pares de ângulos. A e E, B e F, D e H, C e G. Esses pares de ângulos que estão descritos aqui embaixo. Esses ângulos são correspondentes e têm a mesma medida. Observem o exemplo. Determine a medida dos valores de x e y. Aqui na figura, nós identificamos dois ângulos opostos pelo vértice. Um ângulo mede 3x menos 16 graus e o outro ângulo mede 2x mais 10 graus. Esses ângulos são opostos pelo vértice, portanto, têm a mesma medida. Então, nós igualamos esses valores. Observem, 3x menos 16 graus é igual a 2x mais 10 graus. Aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Vamos resolver essa equação colocando todas as variáveis no primeiro membro e os números, que são graus, que representam medidas de ângulo, no segundo membro. Então, vai ficar da seguinte forma: 3x menos 2x igual a 10 graus mais 16. O 16, que está negativo no primeiro membro, passa para o segundo membro positivo. Então, teremos 3x menos 2x, 1x. Ou somente x. 10 graus mais 16 graus, 26 graus. Então, aqui nós já descobrimos o valor de x. Precisamos agora calcular o valor do y. Observem, esses pares de ângulos são opostos pelo vértice, têm a mesma medida. Vamos descobrir a medida desse ângulo substituindo o valor de x que nós acabamos de encontrar. Olha só, eu posso pegar qualquer um dos dois ângulos. Eu peguei o ângulo que mede 2x mais 10 graus. Eu vou substituir a variável x por 26, que é o valor que nós acabamos de encontrar. Então, vai ficar da seguinte forma: 2 vezes 26 graus mais 10 graus. 52 graus mais 10 graus, que é igual a 62 graus. Então, nós descobrimos que esses dois ângulos aqui, opostos pelo vértice,
medem 62 graus. Eu quero descobrir agora o valor do ângulo y. Observe, se eu pegar esse ângulo que mede 2x mais 10 e o ângulo y, eles formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, nós podemos dizer que esses dois ângulos são adjacentes, porque um está do lado do outro, e são suplementares, porque eles somam 180 graus. Observem aqui. O ângulo y mais 62 graus, que é a medida desse ângulo, tem que ser igual a 180 graus. Y vai ser igual a 180 graus menos 62 graus. Dessa forma, descobrimos que o valor de y é 118 graus. Portanto, as respostas são x igual a 26 graus e y igual a 118 graus. Continuando com o nosso assunto de hoje, observem, aqui nós temos duas retas paralelas, né? Retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. Uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Olha só, nós temos aqui a reta transversal T. Ela corta a reta R em um único ponto e a reta S também em um único ponto. Podemos classificar os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal de acordo com a posição desses ângulos. Se eles estiverem entre as retas paralelas, observem, é o caso dos ângulos C e D, E e F. Eles estão entre as duas retas paralelas. Eles são chamados de ângulos internos. Já os ângulos A e B, H e G, né, que se posicionam fora das retas paralelas, eles são chamados de ângulos externos. Ângulos alternos. Nós temos dois tipos de ângulos alternos: alternos internos e alternos externos. Esses ângulos alternos têm a mesma medida. Observem aqui nessa figura os ângulos indicados pela cor verde, o ângulo D e o ângulo F. Eles são chamados de alternos porque cada um se posiciona de um lado da reta transversal. Alternos externos. Observem aqui nessa figura os ângulos indicados pela cor vermelha, né, que são os ângulos B e H. Esses ângulos são alternos externos. Eles são chamados de alternos porque cada um está de um lado da reta transversal. E externos porque eles estão fora das retas paralelas. Ângulos alternos têm a mesma medida. Observem esse exemplo. Olha só, determine o valor real de x, sabendo que as retas R e S são paralelas. Aqui nós temos dois ângulos alternos. Cada um está de um lado da reta transversal T. E eles estão fora das retas paralelas. Então, eles são classificados como alternos externos. Como eu disse para vocês, esses ângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, nós vamos igualar as medidas. Observem aqui, ó, 3x mais 15 graus igual a x mais 75 graus. Novamente, nós recaímos sobre uma equação de primeiro grau. Vamos resolver separando variáveis e números, que nesse caso são graus, né? Então, temos aqui, ó, 3x. Esse x que está positivo no segundo membro passa para o primeiro membro negativo. 3x menos x igual a 75 graus menos 15. O número 15 que está positivo no primeiro membro passou para o segundo membro negativo. Efetuando os cálculos, nós temos 2x igual a 60 graus. Esse número 2 que multiplica x passa dividindo o número 60. Portanto, descobrimos que o valor de x é 30 graus. Ângulos colaterais. Olha só,
ângulos colaterais se posicionam do mesmo lado da reta transversal. Eles podem ser internos, quando eles estão entre as retas paralelas, e externos, quando eles estão fora das retas paralelas. Os ângulos colaterais não são congruentes. O que significa isso? Os ângulos colaterais não têm mesma medida, porém, eles são suplementares. O que significa isso? Significa que se nós somarmos dois ângulos colaterais, vamos obter 180 graus. Observem o exemplo, pessoal. Aqui, ó, nós temos a figura. Os dois ângulos estão do mesmo lado da reta transversal T, por isso que eles são classificados como colaterais. Se eu somar esses dois ângulos, eu vou obter 180 graus. É o que nós fizemos aqui. Observem, 3x mais 15 graus, que é esse ângulo aqui de baixo, mais x mais 25 graus, que é o ângulo de cima, tem que ser igual a 180 graus. Somando as variáveis 3x mais x, 4x. 15 graus mais 25 graus, 40 graus. 4x mais 40 graus igual a 180 graus. A variável fica no primeiro membro e nós passamos esse 40, que está positivo no primeiro membro, para o segundo membro invertendo o sinal, por isso que ele ficou negativo. 4x igual 180 menos 40, 140 graus. O 4 que multiplica x passa dividindo o número 140. Então, x vai ser igual a 140 graus dividido por 4. X igual a 35 graus. Acabamos de descobrir o valor de x. Vamos descobrir agora a medida de cada um desses ângulos? Prestem atenção, o exercício não nos pediu isso, mas podemos fazer. Esse ângulo aqui de cima mede x mais 25 graus. Se x mede 35, nós somamos 35 mais 25, que é igual a 60 graus. Portanto, esse ângulo mede 60. O ângulo de baixo é suplementar a ele, ou seja, os dois somam 180. Se o de cima mede 60, o de baixo vai medir 120 graus. Pessoal, encerramos a nossa aula por hoje. Façam os exercícios e não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de ciências com o professor Yuri Kesley, para você que é estudante do 9º ano do ensino fundamental. Até a próxima e um forte abraço para vocês.